Para ninguém participar, porque vocês falam que vão participar, né? Aí eu participei. Participei, professora. Eu sei, estou generalizando. Eu vou me defender também, porque eu também participei, adorei a aula e não perdi nada, só ganhei. Pois é. Também. Aí quando chega Então, um dia antes... você dá aula para quem quer participar, então, professora. Não, vai até participar, não. Entendeu? Vambora. Vamos. Tá certo, tem mais que participar de curtir, aproveitar a família, feriado para descansar. É verdade, vai curtir a tua família. Tá certo. Professora, Oi. aquela figurinha que estão colocando lá no grupo é sua? É, né? É Oh, sua? meu Deus! É. Quem é que tá zoando minha mãe aí, hein? Vocês vão apanhar, hein? São muitos Meu Deus, memes que bora fizeram focar da na minha aula. pessoa. Mamãe estava acordando. Tadinha, gente. Aquilo ali foi meme de laboratório. Ah, mamãe, tô te zoando, eu vou pegar eles. Pode pegar um por um, Rafael. Mamãe. Mamãe. Vai, vamos lá. Então, a cirurgia limpa já falei. Vamos para a cirurgia potencialmente contaminada. Então, a cirurgia foi o que eu já falei para vocês, que vocês já pegaram lá em Fundamentos de Enfermagem. Então, cirurgia potencialmente contaminada é realizada em tecido de difícil de descontaminação, né, onde tem aí uma proliferação de micro-organismo, porém é difícil de quê? De descontaminar, né? É aquela que está altamente contaminada, tá? Então, acaba tendo o quê? Uma difícil de descontaminação. Por exemplo, colicistectomia, né? Que é retirada totalmente da vesícula, tá? Então, ali é uma cirurgia de contaminação, tá? Vou desativar de novo o som de vocês. Desses três aí, a cirurgia bariátrica entra em qual, professora? Se ela não tiver nenhum tipo de contaminação, ela até pode ser uma cirurgia limpa, desde que ela não tenha nenhum tipo de contaminação, tá? A bariátrica, tá? Ela não é uma de tratamento, ela não entra como tratamento, tá? A cirurgia contaminada são cirurgias realizadas em tecidos abertos, recentemente o quê? Traumatizados, tá? Colonizados por microbiotas. Então, vamos botar aí uma queda de moto, né? Quando o paciente ele cai de moto e ele tem aquela contaminação que muitas das vezes tem a separação, né, da pele, aonde muitas das vezes ela é fechada por primeira ou segunda intenção. Então, ali teve um trauma. Se puder juntar os tecidos, que é a primeira intenção, que é através de ponto, beleza. Se não, é através de coberturas, que eu já falei com vocês isso lá em Fundamentos de Enfermagem. A cirurgia infectada são todas as intervenções cirúrgicas realizadas em qualquer tecido ou órgão, em presença de processo infeccioso, supuração, né? A supuração no local, vamos botar exemplo como apendicectomia, né? Que ele se rompeu, então aquele local ele fica supurado, então ali é uma contaminação. Tecido necrótico, corpo estranho e feridas de origem suja, por exemplo, cirurgias de reto e de ânus, com secreções purulenta. Então, vamos botar, né, vamos inverter a ordem. Então, eu tenho uma cirurgia limpa, se ela não for bem tratada, ela pode virar uma cirurgia infectada, que vai me apresentar sinais flogísticos, onde muitas das vezes vai estar entrando com antibiótico. Pode ser que essa cirurgia ela venha a ser contaminada, então ela vai ter ali uma proliferação de micro-organismo, mas é através de trauma, tá? Se ela não for tratada, ela vai virar uma cirurgia potencialmente contaminada, colonizada, tá? Que é uma proliferação de micro-organismo e difícil de descontaminação, tá? Conseguiram entender? Então, vamos lá. Sim. Isso é importante, tá? É o IPC pra caralho. Mais ou menos, sim. Quem falou mais ou menos o que você não conseguiu entender? Stephanie. Fala para mim, Stephanie, o que você não conseguiu entender? As três. Porra, nenhuma? Então, vamos lá. Vou te botar para dormir. Tu estava dormindo aí, tu moscou aí, tu entendeu. Então, vamos lá. Eu tenho uma cirurgia limpa, que ela é o quê? Ela é uma cirurgia eletiva, ela não tem trauma.
é diferente da cirurgia contaminada, né? Que é através de algum trauma, foi o que eu falei, relacionado à queda de moto. Então, uma cirurgia, vamos botar aí uma cesárea, tá? Aqueles pontinhos estão sequinhos, estão bonitinhos, foram uma cirurgia eletiva porque ela programou a cesárea dela e aquele pontinho está sequinho, bonitinho, sem trauma, sem sinais flogísticos, sem nada. Cirurgia limpa. Cirurgia infectada, vamos continuar na cesárea, tá? Começou a apresentar sinais flogísticos porque essa puérpera, ela não fez, né, os curativos corretos. Ela não secou bem aquele local, então começou a apresentar sinais flogísticos, é onde vai ter uma cirurgia infectada, tá? Só que, mesmo estando infectada, ela resolveu não tomar os cuidados e acabou piorando aquela cirurgia. É onde vai entrar o quê? Uma contaminada, vai ter uma proliferação de micro-organismos. Muitas das vezes, esse ponto, né, a pele, onde foi por primeira intenção, foi dado os pontos, elas vão se separar, porque já está o quê? Contaminada. Então, ali acabou sofrendo um trauma. E se ela não tratar, né, vai ter aquela abertura, vai ter aquela proliferação de micro-organismos, vai ser mais difícil de quê? De ser tratado, né, para poder descontaminar aquilo ali. Ó. Entendeu, Stephanie? Então, você só. Entendi. Entendeu mesmo? Aham. Mas o que Professora. Dia limpa mesmo? Peraí, vê. Stephanie. Stephanie, o que é uma cirurgia limpa? Hello, alguém chama Stephanie? Ela foi abduzida. Fala, Fê, sua dúvida. É uma dúvida que foge um pouquinho da clínica cirúrgica. Eu volto um pouquinho lá em fundamento. No caso, uma cirurgia dessa, né? Os pontos. Nossa. Vou desativar o som, Fê, depois você pergunta de novo. Peraí. Tá. Fala. Então, voltando em fundamentos um pouquinho, no caso de uma dessas cicatrizes ficar ali, né, muito tempo contaminada, isso pode também virar uma lesão? Pode virar uma lesão. Ela vira uma lesão depois de quantas semanas, Fernanda? 6. Mais uma? Não ouvi. São 7 semanas. São 7. Após mais 6 uma. semanas. 7? Após 6 semanas. Tá? São 7 Professora. semanas. 7 semanas. Eu tinha comprado 2. É verdade. Hã? Quem comprou 2, gente? Isso vocês falam, não é nessa matéria, né? Ou é antes? Quem tá falando? Ativa o som de novo que eu desativei. É antes, por isso que eu falei que ia fugir um pouquinho, era uma dúvida minha aqui. Porque o que acontece? Vocês que estão iniciando agora, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês perguntarem. Eles já passaram por fundamentos de enfermagem. Vocês irão fazer isso aí só mais à frente. Então, assim, eu acabo relacionando, né, os meus conteúdos às matérias que foram mais fundamentos do que a história da enfermagem. Eu acabo associando, porque a gente entra como uma complementação. Então, no que vocês estiverem perdidos, é só vocês me sinalizarem. A pergunta da Fernanda foi, quando eu dei fundamentos de enfermagem, a partir de quanto tempo ela deixa de ser uma ferida e passa a ser uma lesão? Então, é a partir de quantas semanas mesmo? Após 6 semanas. Após 6 semanas. 7 semanas já é 6 semanas, né? Então, a partir de 7 semanas, ela deixa de ser uma ferida e passa a ser uma lesão, tá? Consegui entender quem perguntou? Professora, Oi, Lucia. me diga o seguinte, essas duas cirurgias, tanto a contaminada quanto a infectante, elas são muito parecidas. Não. É a mesma coisa? Lucia, você falou qual? Contaminada? Infectada? É, a contaminada e a infectante, quase a mesma coisa, porque a contaminada é altamente contaminada, tecido aberto, separado da pele, não é isso? Então, vamos lá, Lucia. Eu tenho uma cirurgia contaminada. Cirurgia realizada em tecido abertos, recentemente traumatizados, colonizados por microbiotas.
quando eu falo de cirurgias infectadas, são todas as intervenções cirúrgicas realizadas em qualquer tecido ou órgão presença de processo infeccioso. Então, se automaticamente eu tenho um processo infeccioso, a minha cirurgia, ela pode ser o quê? Uma contaminada, porque foi através de um trauma. Então, primeiro vem uma cirurgia limpa, depois ela passa pelo processo de infecção, né, que é a infectada, tá? Tendo perda de tecido aí, ela pode ser traumatizada, é onde ela vai ter o quê, ó? Colonizada por micro-organismo. Entendeu, Lucia? Então tá. Vamos dizer o seguinte, que uma pessoa tem a diabetes, está com a perna lá, com uma ferida, e aquela ferida está contaminada. Então, seria uma cirurgia contaminada? Então, vamos lá. Quando eu falo de ferida, é antes aí das 7 semanas. Então, eu preciso observar essa ferida, tá? Então, quando eu falo de ferida, ela só pode me apresentar aí sinais flogísticos, que são aqueles processos de infecção. Muitas das vezes vai ter aquelas pápulazinhas cheias de secreções, né? Que são pus, eperemiada, tá? Que é aquele processo avermelhado, ou até mesmo edemaciado. É diferente de eu ter uma cirurgia contaminada, colonizada por micro-organismo. É onde ela vai me apresentar, lembram que eu falei para vocês? É como se fosse um trauma, uma secreção igual leite condensado, tá? Que ela tá cheia de pus, cheio de empiema, cheio de secreções. Então, essa cirurgia, ela vai estar purulenta, ela vai estar contaminada, ela vai estar colonizada por micro-organismo. É diferente da infectada. A infectada, onde foi realizado o procedimento cirúrgico, dependendo da forma, né, que tiver todas as intervenções, ela pode virar uma contaminada a partir do momento em que você não faz as intervenções cirúrgicas corretamente. Os cuidados de enfermagem, ou até mesmo em casa, os familiares não têm os seus devidos cuidados. Entendeu, Lucia? Sim. Então a infectante seria como se fosse uma cirurgia que tenha pego uma infecção hospitalar, seria? Não, infecção hospitalar, Luci, é uma coisa. Eu estou falando, realizou o procedimento cirúrgico. Como é que esse processo, né, de cicatrização, ela vai me apresentar? Como é que eu vou estar vendo? Pensa, vamos botar desta forma. Você caiu, fez uma escoriação, tá? Arranhões na perna, vou botar na perna. Aí, logo de início, você vai limpar e você só vai ver o quê? Aquela hiperemia, aquele vermelhidão, né? Os vasozinhos, né? Que a epiderme, ela já saiu toda, tá ali na derme, e ali você vai ver aquelas escoriações bem avermelhadas. Passou-se 3, 4 dias, você não conseguiu limpar direito. Aí vai começar a apresentar umas pápulas no leito da lesão, dentro daquela escoriação, que são umas pápulazinhas cheias de pus, cheias de secreções, cheio de empiema. E em volta da sua ferida, porque não passou 6 semanas, e em volta da sua ferida, ali vai começar a apresentar uma hiperemia, um rubor. Então, ali vai ser uma cirurgia o quê? Infectada. Quando ele começa a me apresentar, né, um acúmulo de secreções muito mais produtivo, né, que acaba aumentando esse número, essa quantidade de secreções, é onde eu vou dizer que a minha cirurgia ela está o quê? Contaminada. Entendeu agora, Lucia? Entendi. Mais alguém tem dúvida? Posso passar? Passei. Terminologias, né? Aí na apostila vocês vão ver que aí tem prefixos, sufixos e tipos de cirurgias. É importante vocês dar uma lida, né?
até pelo menos a prova aí, porque tem algumas terminologias, algum tipo de cirurgias que eu acabo colocando realmente na prova, tá? Prefixo e sufixo são as terminologias, então eu acabo utilizando, tá? Bom, conseguiram entender o que eu falei da terminologia? Sim. Então, vamos lá. Anestesiologia, né? Anestesia. Tão simples, tá? Anestesiologista, né? É aquele cabra, pica das galáxias, tá? Quem ganha mais na cirurgia é o anestesista, não é o cirurgião. Então, o cabra, ele estuda pra caramba, primeiramente Deus, mas é ele que pega e dá sua vida de volta por conta das ações medicamentosas. Então, realmente, você fica ali na mãozinha dele, tá? Tem que confiar muito. Então, ele é o cara dentro do centro cirúrgico, não é o cirurgião, e sim o anestesista, tá? Claro que os cirurgiões cometem erro, mas o anestesista, ele é o único que ganha mais numa equipe cirúrgica, tá? Então, vamos lá. Prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Anestesiologia nada mais é que ela é caracterizada pela perda da sensibilidade dolorosa, com perda de consciência em certo grau de amnésia. Essa é a resposta completa. Se eu, por um acaso, eu perguntar o que é anestesiologia, o que é anestesia, tá? Ela é caracterizada pela perda da sensibilidade dolorosa, com perda de grau de amnésia, né? Então, acaba perdendo ali, né, a essência, o que você está sentindo ali. Então, ele vai te trazer um grau de amnésia, você não sabe onde você vai estar. Essa é a resposta completa, tá? Ao passo em que a anestesia, analgesia, é a perda da sensibilidade dolorosa com preservação do estado de consciência, pode ser causada por um estado patológico diversos provocado artificialmente por agente anestésico, que são as ações medicamentosas. Existem tipos de anestesia, né? Os diferentes tipos de anestesia se dividem em dois grandes grupos, né? Que é a de consciência, que a gente trata como geral, ou local ou regional, tá? Que é a mesma coisa, então são dois tipos. Só que agora eu vou apresentar para vocês quais os tipos de anestesia. Vamos lá. É importante, tá? Anestesia geral é aquela conhecida como a RAC, aquela geral, tá? Ou espinhal, é a mesma coisa. Anestesia geral pode ser entendida como um estado reversível de ausência de percepção dolorosa, relaxamento muscular, depressão neurovegetativa, inconsciência resultante de uma ação de mais drogas no sistema nervoso. É aquela conhecida como a RAC, tá? É a geral, que você perde aí toda a sensibilidade. Quem comanda aí todo o nosso corpo é o nosso cérebro. Então, ele acaba utilizando medicações, né? São drogas que são utilizadas aí para atingir o nosso sistema nervoso, para a gente poder não sentir dor, tá? Anestesia geral por inalação. São anestésicos líquidos que podem ser administrados pela mistura de vapores, que não é com oxigênio, mais óxido de nitroso e oxigênio. Já falei para vocês sobre isso na aula anterior, tá? Então, anestesia geral por inalação são utilizados mais em crianças, tá? Eles colocam aquela máscarazinha, a criança sente aquele cheirinho e acaba adormecendo. É por inalação. O adulto, ele chega a um ponto dele fazer por inalação, quando muitas das vezes ele acaba sendo Maiara, desativa seu som. Isso. Então, muitas das vezes, o que acontece? Entra em ventilação mecânica quando, né, ele acaba tendo uma cirurgia aí por bastante tempo, entra em ventilação mecânica, então ele fica utilizando também ali os vaporizadores por inalação. Mas a inalação geral é mais acometida nas crianças, tá? A anestesia geral endovenosa. Quando eu fui fazer bariátrica, a minha foi por inalação. E a da garganta também. Então, mas aí ele faz essa endovenosa, tá? Pode ser produzida por uma injeção intravenosa de várias drogas. Você já é adulta. Então, provavelmente ele pegou um acessozinho em você, administrou a medicação e depois você foi para a inalação. Muitas das vezes é utilizado dessa forma no adulto. Tá, entendi. Tá? Então, a endovenosa é feita no acesso, tá?
Anestesia local, caracterizada pela administração de anestésico no local das mediações do axônio. Não tem quando corta, né? Tem a separação, né, dos lados da pele, e ali pega aquela seringa, né, de 1 ml, com a agulha 13 por 4,5, que é aquela de insulina, e dão anestésico aonde? Nas bordas. E aí eles acabam o quê? Aproximando, que é por primeira intenção, onde dão aqueles pontos. Então, isso é uma anestesia local. É onde ele vai fazer a anestesia e é onde ele vai suturar. A anestesia regional são os agentes anestésicos injetados nos nervos ao redor deles. Então, muitas das vezes, né, essa anestesia regional é onde é utilizado para extração de dente ou quando se tem, né, a unha ela acaba ficando muito encravada. Lembrando que os podólogos eles não podem dar essa anestesia. E por estar inflamado, a anestesia ela não pega. Então, ele precisa ir lá bem fundo, tá? Que é a anestesia regional, poder pegar o quê? O nervo, tá? Para poder não se sentir dor. É diferente. Então, vai passando um tempinho, depois você vai voltando ali, tendo aquela sensibilidade. E a anestesia espinhal é a mesma coisa ali da anestesia geral, só tem as classificações diferentes. É onde será administrada, na epidural ou peridural. Injeção do anestésico no canal da medula, no espaço ao redor da dura mater. Então, dependendo do espaço onde ele vai pegar, é onde a gente vai classificar como anestesia espinhal. Foi? Professora, volta aí. Pode anestesia espinhal é a mesma coisa de anestesia geral, é isso? Isso. Só o que vai acontecer é onde vai ser administrado. A anestesia geral pode ser entendida como um estado reversível de ausência e percepção dolorosa. Relaxamento da musculatura é onde você dá aquela anestesia local, que ele vai com uma agulhinha, ele vai lá e administra. Entendeu? Foi quem que perguntou, Eliezer ou Paulo? Paulo, professora. Beleza. Conseguiu entender, Paulo? Sim, beleza. Obrigado. Eu só vou classificar como espinhal aonde é que o anestesista, né? Qual foi o local que ele pegou, tá? Onde foi injetado o anestésico. Bom, central de material de esterilização. Nada tão ruim que não possa piorar. Então, vamos lá. Ele é conhecido como CME, Central de Material de Esterilização. Vou dizer para vocês que ele é o coração do centro cirúrgico, tá? Ali, se os materiais eles não forem esterilizados corretamente, né? O seu tempo de imersão dentro do desencrostante ou de um hipoclorito é onde vai levar às contaminações, tá? É onde eu posso desenvolver uma cirurgia contaminada, infectada, tá? Através dessas pinças, né? De uma vez que elas não forem feitas, né? Preparadas, né? Certinhos, tá? Então, para que serve, né? Central de Material de Esterilização? Para esterilizar todos os materiais que são utilizados dentro do centro cirúrgico. Alguns materiais são descartáveis, outros passam por uma desinfecção e esterilização. Desinfecção é só a retirada de micro-organismo. Esterilização é a eliminação, é a destruição dos micro-organismos. Qual é a finalidade, né? É de evitar aí as infecções, né? Dos materiais que são utilizados dentro da incisão, da abertura ali dos nossos pacientes. É importante ter um material, uma CME? Sim, Central de Material de Esterilização. Ele é o coração do centro cirúrgico. Se algo sair errado na preparação, com certeza o hospital ele vai ter muito processo, ainda mais se for uma rede privada. Quem é que fica no setor? Quem é que fica no setor? Somos nós profissionais, técnicos de enfermagem e enfermeiros, mais a equipe cirúrgica e a galera da limpeza. Então, vamos lá. Lembrando que Central de Material de Esterilização, ele é um local unidirecional. O que seria esse local unidirecional? É onde passa material sujo, não pode passar material contaminado. Então, ele foi estrategicamente, né, elaborado para passar material sujo
e passar o material esterilizado. Vou mostrar para vocês aqui, passo a passo, como funciona, tá? Central de Material de Esterilização é a unidade funcional de apoio técnico responsável pelo processamento de produtos para a saúde em serviço da saúde. Então, eu tenho, prestem atenção. Deixa eu só levantar aqui um pouquinho. Eu tenho classificação, que é classe 1 e classe 2. Classe 1 é aquela que realiza o processamento de produtos para a saúde não crítica, semicrítica, crítica e de conformação e não complexa, passíveis, né, de processamento. O que seria isso? É onde são utilizados, né, o processamento de todos os materiais, aonde são utilizados tanto produtos quanto líquido. A classe 2 é aquela que realiza, né, o processamento de produtos para a saúde não crítico, semicrítico, de conformação complexa e não complexa, passíveis de processamento. Professora, mas é a mesma coisa? Então, ó, é aquele que realiza a mesma coisa. O que vai diferenciar é isso aqui, que são as estruturas que a gente utiliza como barreira, tá? Então, eu tenho uma estrutura física que são barreiras técnicas utilizadas em salas de unidade, como bancadas separadas com pias ou lados diferentes de uma mesma sala. Barreira física ou hospital com o objetivo de evitar o cruzamento dos artigos, por isso que a gente utiliza como unidirecional. Aonde são passados materiais sujos, não pode passar materiais contaminados, tá? Então, vamos lá. Como isso funciona? Principal, né? Permitir que o fluxo unidirecional dos artigos, CME, Central de Material de Esterilização. A gente classifica como classe 2. Então, é assim, ó. Ah, deixa eu pular essa aqui, ó. Eu prefiro botar isso aqui, que é o passo a passo. Cadê? Depois eu volto lá para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Cadê minha imagem? Aqui, ó. Isso aqui é lá, tá? Então, ó. Realizou o procedimento cirúrgico, tá? Realizou o procedimento cirúrgico. Os materiais, eles vão sair da sala pela instrumentadora, que é a instrumentadora que sai. Essa pia aqui, onde está esse descarpaque, as pinças, elas são observadas aqui para poder saber, volta, para poder saber se não tem nenhuma agulha, para poder saber se não tem nenhuma lâmina de bisturi, para a gente não se cortar, porque quem faz essa limpeza, tira esse grosso, somos nós. Então, ela coloca aqui. A gente pega essa torneirinha, tá? Aqui tem o processamento, uma imagenzinha para a gente poder fazer o passo a passo. A gente pega essa torneirinha aqui, aperta que o jato ele é forte para poder tirar aquele excesso de secreção de sangue, né, de resíduo biológico. E a gente coloca para secar aqui. Essa é a minha primeira inspeção, né? Eu vou tirar o grosso, vou deixar aqui e ela precisa sofrer o processo de esterilização. É assim, ó. Aqui é a pia, atrás de mim está esse monta-carga. Então, aonde passa os materiais sujos, não pode passar os materiais esterilizados. Aqui a gente já sabe, tá? Então, aqui eu tenho uma bacia que eu coloco as minhas pinças, porque elas são menores. E aqui, esse frasco aqui grandão, né? Eu coloco os frascos maiores, porque eles precisam sofrer o processo de desinfecção. Fecha o monta-carga e ele sobe. Saracuruna, né? Eles acabam utilizando sala sobre sala, tá? É diferente. Então, cada instituição, ela vai trabalhar de uma forma. Saiu material sujo, passa por uma salinha. Saiu, tirou aquele grosso, passa por uma outra sala, onde vai ficar imerso durante 40 minutos no desencrostante ou no hipoclorito. Cadê a outra imagem? Ai, gente, cadê o negócio? Eita, aqui. Então, ó, desencrostante ou enzimático. Aqui, ó, é onde eu coloco as minhas pinças. Elas irão ficar imersas dentro desse líquido por 40 minutos. Qual é a função desse enzimático? Entre as pinças tem a junção, né? E tem aquelas cerdazinhas. A função desse enzimático é eliminar todo aquele resíduo biológico. Essa é a função do enzimático. Esse enzimático, quando a gente dilui ele,
ele tem uma durabilidade de 24 horas. Se vocês perceberem, aqui está identificado, tá? A gente coloca uma etiqueta, qual foi o horário que ele foi diluído. A gente pega uma cirurgia de apendicectomia, né, que ele está supurado, então a gente sabe que foi uma cirurgia altamente contaminada, a coloração desse enzimático, ele acaba mudando de cor. Então, a gente acaba desprezando e fazendo uma outra diluição. Então, cada caso é um caso. Cirurgia de pequeno porte, viu que não está muito, não mudou muito a coloração desse enzimático, a gente deixa, porque a durabilidade dele é de 24 horas. Mas a gente perceber que esse líquido ele ficou muito turvo, então a gente consegue identificar que foi uma cirurgia o quê? Altamente contaminada. Então, a gente prefere desprezar e preparar um outro, tá? Vai de acordo com cada profissional, porque o produto ele tem uma durabilidade de 24 horas, tá ok? O hipoclorito é onde é colocado os frascos, aonde caem as secreções. Então, tá ali na cavidade, tem aquela quantidade de líquido, esse líquido ele cai nesse frasco que eu mostrei para vocês no anterior. Ele cai aqui, ó. Então, esse frasco, ele sofre o processo de desinfecção. É igual máscara de micronebulizadores, que eles também sofrem um processo de desinfecção. Eles precisam ficar imersos durante 40 minutos, tá? Fiz isso, ó. Aqui é uma outra sala. Então, aqui é onde estão minhas pinças e aqui é onde eu coloco. Do outro lado aqui é uma bancada, tá? Uma bancada onde eu estou colocando os materiais para poder sofrer todo esse processo. Passou 40 minutos, aqui tem um paninho, ó. E eu vou pegar e vou colocar as minhas pinças para secarem abertas, mais os meus materiais que vão sofrer o processo de desinfecção e as pinças, processo de esterilização. Bom, fiz isso, eu agora vou preparar os meus materiais. Então, eu tenho uma outra salinha, tá? Uma outra sala. Essa aqui é minha sala, aonde eu vou preparar todos os meus materiais para poder colocar na autoclave. A autoclave, ela tem duas portas, uma de entrada e uma de saída. Essa daqui é a minha porta de entrada. Então, é como se ela ficasse no meio, como ela ia ficar no meio da parede. Então, aqui eu coloco o material para sofrer o processo de esterilização e numa outra sala eu tiro meus materiais esterilizados. Então, ela fica no meio realmente da parede. Aqui é para poder a galera não se perder. Então, a gente coloca algumas colinhas aqui. Todas as pinças, elas são identificadas. Então, vai ter caixa de geral, caixa de oftalmo, caixa de neuro, caixa de geral. E então, o que a gente faz para poder ficar mais fácil? A gente não consegue gravar todas as pinças. Então, aqui a gente escreve caixa de geral, verde. Caixa de apendicectomia, vermelha. Caixa de hérnia, azul. Então, a gente acaba identificando. Então, todas as pinças que tiverem a marcação, fica mais fácil a gente poder montar. Fora que na tampa também tem uma etiqueta, e ali a gente consegue acompanhar. Com o tempo, a gente acaba pegando todos os nomes de todas as pinças e conhecendo também. Bom, então, ó, aqui é a minha outra salinha. Isso aqui é uma seladora, para eu poder selar, tá vendo? Os meus graus cirúrgicos, que se dá como grau cirúrgico. E ali eu também acabo colocando essas pinças avulsas. Aqui são campos que são colocados. Aqui, ó, a identificação, tá? Aqui tá mais próximo. Deixa eu ver se eu passo. Isso. Finalizei aqui até a esterilização. Agora eu vou voltar para vocês entenderem o que eu estou falando com vocês. Conseguiram entender esse passo a passo? Como funciona? Sim, não, talvez? Sim. Boa. Então, vamos lá. Sim. Então, eu volto para a gente poder chegar na parte de esterilização. Então, ó, o princípio permitido do fluxo unidirecional, onde passa limpo, não passa sujo, são os artigos de classe 2. Então, primeiro eu tenho que fazer a minha inspeção, que são os meus materiais sujos. Limpei, ele vai para o meu setor limpo, tá? A área de desinfecção química, quando aplicável no setor,
limpo é aquele que eu tirei e botei minhas pinças para secar. Área de monitoramento de processo de esterilização, que também acaba sendo setor limpo. Preparei os meus materiais, vou colocar na autoclave e vou tirar, né, do outro lado, que seria uma outra sala, armazenamento e distribuição dos materiais esterilizados. Setor limpo também. O único que é sujo é aquele setor aonde eu estou o quê? Verificando se meus materiais estão com o quê? Com agulha, né, com lâmina de bisturi, são os pérfuros cortantes. Então, ali eu consigo visualizar desta forma. Ali é o único setor que a gente trata, que é um setor sujo, tá? Ó, processo básico central de material de esterilização. Estou afirmando para vocês tudo que eu já falei de novo. Primeiro eu faço a inspeção, depois eu faço a limpeza, vou preparar meu material, vou embalar, vou esterilizar e depois eu vou fazer o armazenamento dos meus materiais. Aqui é tudo que eu já falei. Inspeção, o que é, limpeza, o que é, preparo, tá? O preparo a gente pode colocar aí, né, que são as secagens, tá? Muitas das vezes ele acaba secando mesmo ao ar, né, que é o relacionado ao ar condicionado. É raro ter aí um ar comprimido que é tratado de nitrogênio ou tecido de algodão, acaba sendo como estufa. Estufa são mais para pessoal que trabalha em dentista, tá? A embalagem ela pode ser em caixa, a embalagem ela pode ser em grau cirúrgico, ou muitas das vezes pode ser em tecido, que já é uma coisa ultrapassada, e o que a gente está utilizando agora é aquele material conhecido como TNT, o que vai determinar ali é a gramatura que a gente acaba utilizando, que ela é um pouquinho mais grossa, tá? É igual daqueles capotes descartáveis, tá? Então, ó, a embalagem, qual é a finalidade? Manutenção da esterilidade. Então, ali a gente acaba colocando, é porque eu não tenho nenhum aqui. Tenho sim, peraí. Ai, calma. Ó, isso aqui se chama grau cirúrgico. Um lado é fechado, ó. Esse lado aqui é fechado. Então, quando a gente for abrir o material para o instrumentador, a gente abre desse lado. E esse lado aqui, ó, é onde eu coloco a pinça. Coloquei a pinça e eu vou passar naquela seladora. Então, ele acaba selando. Algumas unidades vocês irão ver que eles acabam colocando fita de autoclave, tá? A fita de autoclave, ela não serve para selar. O que serve mesmo é a seladora, para poder não ter risco de contaminação, tá? Proteção no transporte de armazenamento, porque isso aqui é um plástico e do outro lado é papel. Se isso aqui é rasgar ou ficar amassado, né, pode ter contaminação também nas pinças. O nosso tempo vai acabar, é só a gente voltar no mesmo link, tá? É aquele momentinho, espera um pouquinho que a professora vai sinalizar, vamos entrar que eu preciso carregar minha página. Providenciar a transferência asséptica dos artigos tipo primeira geração, como base de celulose, que é essa, tá? Segunda geração, celulose com reforço de fibra sintética. Então, a gente acaba colocando um grau cirúrgico dentro do outro. Embalagem de tecido 100% de algodão. Isso aí vocês vão ver só um pouco mais em rede pública, que acaba utilizando, tá? Como de tecido ainda, mas na rede privada, isso já foi mudado. A gente acaba utilizando o TNT, que é descartável, a gente joga fora. Já o tecido, você pode mandar para a lavanderia e reaproveitar de novo, tá? Embalagem de validade é influenciado pelos fatores, né? Que é o papel grau cirúrgico, que é isso que eu acabei de mostrar para vocês. Números de manipulação,